Existe um lugar onde o tempo para e a eternidade respira silenciosamente entre as pedras. Um lugar onde o amor de Deus ainda vibra como chama viva, atravessando séculos, tocando almas, transformando corações. É o túmulo de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, mística ardente, mulher que amou Deus até o último suspiro. Mas o que acontece quando você, com toda a sua bagagem de dor, dúvida e cansaço, se aproxima desse lugar sagrado? O que sente uma alma ao tocar a pedra que guarda os restos mortais de quem ardeu em amor divino? Prepare seu coração, porque essa experiência vai marcar você para sempre. Não é apenas história, não é apenas devoção. É um encontro real com o invisível. É a comunhão dos santos pulsando viva. É o céu se inclinando sobre a terra. Você está prestes a descobrir algo que mudará sua forma de ver a morte, a santidade e até mesmo sua própria vida. Porque aquele túmulo não é um fim, é apenas o começo de algo muito maior. E hoje você vai sentir na pele o que milhares de peregrinos já experimentaram ao longo dos séculos. Quando seu coração tocar aquela pedra fria, algo dentro de você vai despertar. Algo antigo, eterno, que estava adormecido, esperando apenas um toque da graça para voltar à vida. Você já parou diante de um túmulo e sentiu que ali havia mais do que apenas silêncio e ausência? Já percebeu que alguns lugares guardam uma presença tão forte que parece impossível que alguém tenha realmente partido? O túmulo de Santa Teresa de Ávila é assim, mas de uma forma que desafia toda a lógica humana. Anos após sua morte, quando seu corpo foi exumado, encontraram algo que deixou todos boquiabertos. O corpo estava incorrupto, perfumado, como se a morte não tivesse poder algum sobre aquela carne que foi templo do Espírito Santo. Não era magia, não era coincidência. Era sinal visível de uma verdade invisível. A santidade não acaba quando o coração para de bater. A graça de Deus permanece, pulsa, irradia. O túmulo de um santo não é um ponto final na história. É um sacrário vivo onde a vida eterna continua vibrando em silêncio. Ali, você não está diante de um corpo morto, mas diante de um testemunho vivo de que o amor vence a morte. Santa Teresa viveu repetindo uma verdade que parecia loucura para o mundo. Deus é tudo, o resto é nada. E agora, descansando naquele lugar, ela continua proclamando essa mesma verdade sem precisar de palavras. Quando você se aproxima daquele túmulo, algo acontece no mundo espiritual que seus olhos físicos não conseguem ver. Você pode até pensar que está apenas visitando um lugar histórico, prestando uma homenagem, cumprindo uma promessa. Mas a verdade é muito mais profunda e misteriosa. A Igreja sempre ensinou que existe uma comunhão entre os vivos e os que já partiram. Não somos ilhas isoladas, somos um único corpo, o corpo místico de Cristo. E quando você reza diante dos restos de uma santa, não está apenas lembrando de alguém que já se foi. Você está ativando uma cadeia invisível de graça, intercessão e amor. Santa Teresa, em muitas de suas revelações místicas, falou sobre como as almas se comunicam, como as orações dos vivos alcançam os que já partiram, como o céu se inclina quando um coração sincero clama por ajuda. Então imagine, você ali, ajoelhado, com o peso das suas angústias, suas dúvidas, seus medos. E do outro lado do véu, Santa Teresa intercedendo por você diante do trono de Deus. As almas do purgatório, que esperam ansiosamente pelas orações dos fiéis, também recebem consolo quando você eleva sua voz naquele lugar santo. Cada Ave Maria, cada suspiro, cada lágrima derramada ali tem um peso eterno. Você sabe que a sua visita não é apenas sobre você, não é? Quando você reza diante daquele túmulo, você está aliviando o sofrimento de almas que nem conhece, está acelerando a purificação de quem espera pela misericórdia divina. A Igreja ensina no segundo livro de Macabeus que é pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que nossa oração por eles não só pode ajudar, mas também torna eficaz sua intercessão em nosso favor. É uma troca de amor, uma rede de graça que conecta o céu, a terra e o purgatório. Ali, diante daquele túmulo, você não está sozinho.
Você está cercado por uma multidão de testemunhas, por santos e anjos, por almas que clamam e por graças que descem como chuva. Santa Teresa continua missionária, agora de forma celestial, oferecendo ao Senhor as súplicas de todos que a procuram. Sua visita não é turismo espiritual, é missão, é caridade, é comunhão real com o corpo de Cristo que atravessa as fronteiras do visível e do invisível. Algo estranho e maravilhoso foi testemunhado inúmeras vezes junto ao túmulo de Santa Teresa. Um perfume. Não é um cheiro comum. Não é incenso queimado nem flores frescas. É um aroma sobrenatural, doce, impossível de descrever com palavras humanas. Quem já sentiu esse perfume místico nunca mais esquece. Não é apenas um milagre físico, é um sinal espiritual profundo. A Bíblia nos diz que somos o bom perfume de Cristo para os que estão sendo salvos. Santa Teresa, que viveu em estado de graça heróica, que se entregou totalmente ao amor divino, tornou-se literalmente fragrância de Cristo. Aquele perfume que emana de seus restos mortais é como se Deus estivesse dizendo: veja, isso é o que acontece quando uma alma se deixa consumir por mim. Ela se transforma, ela irradia, ela exala a santidade. E quando você, peregrino cansado e ferido pelo mundo, sente aquele perfume, algo dentro de você desperta. Não são apenas suas narinas que captam o aroma, é sua alma que reconhece o cheiro do céu. É um convite silencioso para que você também busque essa mesma pureza, essa mesma entrega total. O perfume de Santa Teresa é lembrança constante de que a santidade deixa marcas neste mundo, marcas que não se apagam com o tempo. Você consegue imaginar o que é estar ali, diante daquele túmulo, e de repente sentir um perfume que não vem de nenhuma flor terrena? É como se o céu abrisse uma fresta e deixasse vazar um pouco de sua atmosfera, para que você pudesse ter um gostinho da glória. É Deus dizendo: eu estou aqui. Minha santa está viva. O amor não morre. Aquele perfume não é para satisfazer curiosidade, é para despertar saudade do céu, para fazer seu coração desejar a mesma intimidade com Deus que Teresa teve. É para lembrar você de que não fomos feitos para viver no medíocre, no morno, no superficial. Fomos criados para arder, para brilhar, para exalar Cristo em cada respiração. Santa Teresa dizia que quem tem Deus, nada lhe falta, e aquele perfume místico é a confirmação sensível dessa verdade. Quando você sente esse aroma, não é só sua mente que entende, é seu coração que se rende. E nesse momento de rendição, você percebe que a santidade não é impossível. Ela é destino, é chamado. É convite que Deus faz a cada um de nós, sem exceção. Há histórias de peregrinos que chegaram ao túmulo de Santa Teresa carregando o peso do mundo nas costas. Dores antigas, feridas que nunca cicatrizaram, pecados que não conseguiam confessar, angústias que roubavam o sono. E então, ao tocar aquela pedra fria, algo aconteceu. Lágrimas começaram a brotar sem controle, não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Uma paz inexplicável tomou conta do peito, como se uma mão invisível tivesse retirado um peso esmagador. O que aconteceu ali? Foi apenas emoção humana? Foi sugestão psicológica? Não, foi graça. Foi Deus tocando o coração através do testemunho da santa. Foi o Espírito Santo agindo de forma livre e soberana, escolhendo aquele momento, aquele lugar, aquela alma para derramar consolo. Santa Teresa continua sendo instrumento de Deus, mesmo depois de séculos. Ela foi canal de graça em vida e continua sendo canal de graça agora que está na glória. O encontro com os santos nunca é apenas encontro com pessoas que viveram há muito tempo. É encontro com o próprio Cristo que se manifesta neles como chama viva. É Jesus estendendo a mão através de seus amigos mais íntimos. Você pode estar lendo isso agora e pensando: isso é só para pessoas muito santas, muito especiais. Eu nunca teria uma experiência assim. Mas você está errado. Deus não faz acepção de pessoas. A graça não é reservada para uma elite espiritual. Aquele túmulo está ali para todos, para o pecador arrependido, para o desesperado sem esperança, para o coração partido que não sabe mais o que fazer. Quando você vai até lá, não precisa ter fé perfeita.
Não precisa estar em estado de graça impecável. Basta ir com o coração aberto, com o desejo sincero de encontrar a Deus. E então, no momento que Ele escolher, da forma que Ele escolher, você será tocado. Pode ser através de lágrimas, pode ser através de uma paz súbita, pode ser através de um perfume, pode ser através de um pensamento luminoso que atravessa sua mente como raio de luz. Mas você será tocado, porque Deus nunca deixa ninguém que o busca voltar de mãos vazias. E Santa Teresa, que foi mestra de almas, que ensinou milhares de pessoas a encontrar Deus na oração, continua ensinando, continua guiando, continua intercedendo. Sua missão não acabou quando seu coração parou. Na verdade, ela apenas começou de forma nova, mais ampla, mais poderosa. Agora chegou o momento de você fazer algo muito importante. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que existe algo maior esperando por você, então não guarde isso só para si. Vá até os comentários agora e escreva: "Só Deus basta". Essa frase não é mágica, mas é declaração de fé. É você se alinhando com a mesma verdade que sustentou Santa Teresa em todos os momentos de sua vida. E quando você escreve essas palavras, você está se juntando a uma corrente de fé que atravessa séculos. Você está dizendo sim para Deus, sim para a santidade, sim para uma vida que vai além do superficial. E não para por aí. Inscreva-se neste canal, porque você precisa continuar essa jornada. Você precisa continuar descobrindo os tesouros da fé, os segredos dos santos, as verdades que podem transformar sua vida completamente. Cada vídeo que publicamos é uma nova porta se abrindo, um novo convite para você mergulhar mais fundo no mistério de Deus. Então faça isso agora. Escreva nos comentários: "Só Deus basta". Inscreva-se e prepare seu coração para tudo que Deus ainda vai fazer em você, porque essa é apenas a primeira página de uma história que pode mudar sua eternidade. Santa Teresa teve visões místicas poderosas ao longo de sua vida. Em algumas delas, Deus permitiu que ela visse o purgatório, aquele lugar de purificação onde as almas que morreram em estado de graça, mas ainda carregam resíduos do pecado, passam por um processo de limpeza antes de entrar na glória eterna. O que ela viu ali não foi apenas teologia abstrata, foi realidade viva e pulsante. Almas clamando por oração, almas sofrendo não por vingança divina, mas por amor, porque desejam estar totalmente puras diante de Deus. Teresa viu que nossas orações podem aliviar e até mesmo libertar essas almas. A Igreja sempre ensinou isso, desde os primeiros séculos. O Catecismo nos lembra que aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, passam por uma purificação depois da morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E nós, que ainda peregrinamos nesta terra, podemos ajudá-los com nossas orações, especialmente com o sacrifício da missa. Então, quando você visita o túmulo de Santa Teresa e reza por essas almas, o céu se move. Não é exagero, não é fantasia. É doutrina católica, é verdade revelada por Deus e confirmada pela experiência dos santos. Imagine a alegria de uma alma que está no purgatório, sofrendo as dores da purificação, ansiando pelo momento de ver Deus face a face, e de repente sente o alívio vindo de uma oração sua feita diante do túmulo de Santa Teresa. É como se você estivesse estendendo a mão através do véu que separa este mundo do outro e puxando essa alma para mais perto da luz. Os anjos recolhem essas preces como bálsamo precioso e as aplicam como remédio celestial nas feridas espirituais daqueles que esperam. E Santa Teresa, que em vida teve um coração tão compassivo, continua tendo esse mesmo coração na glória. Ela intercede junto com você. Ela une sua voz à sua. Ela apresenta suas súplicas diante do trono de Deus com a autoridade de quem já está na presença divina. Sua visita àquele túmulo não é um ato isolado. É parte de uma rede cósmica de amor que conecta todos os membros do corpo de Cristo. Cada oração, cada suspiro, cada intenção sincera tem peso eterno. Você não está apenas sendo turista religioso, você está sendo instrumento de misericórdia divina.
Você está sendo canal de graça para almas que não podem mais fazer nada por si mesmas, mas que dependem desesperadamente de nossa caridade. Que responsabilidade linda! Que privilégio imenso! Você já tentou ficar em silêncio absoluto por 5 minutos? Já percebeu como é difícil? O barulho interior é ensurdecedor. Pensamentos voam, preocupações gritam, memórias invadem, planos se multiplicam. Mas quando você está diante do túmulo de Santa Teresa, algo diferente acontece. O silêncio ali não é vazio, é presença. É como se o próprio Espírito Santo pousasse sobre aquele lugar e trouxesse uma quietude sobrenatural. Santa Teresa sempre dizia que Deus fala no silêncio da alma. Ela sabia por experiência que é impossível ouvir a voz de Deus quando estamos afogados no barulho, seja o barulho exterior ou o barulho interior. Então ela cultivou o recolhimento, a oração silenciosa, a contemplação profunda. E agora, diante de seu túmulo, você pode experimentar um pouco desse mesmo silêncio sagrado. Não precisa forçar nada, não precisa criar técnicas elaboradas. Basta estar ali, permitir que o lugar fale por si mesmo, permitir que Deus trabalhe em seu coração sem pressa, sem agenda. Naquele silêncio, coisas acontecem. Feridas antigas começam a cicatrizar, nós emocionais começam a se desfazer, clareza mental começa a surgir. O ruído interior vai se dissolvendo e você começa a ouvir algo que estava sempre ali, mas você não conseguia captar: a voz mansa e suave de Deus. Teresa ensinava que o castelo interior, a alma humana, tem muitas moradas. E para entrar nessas moradas mais profundas, onde Deus habita de forma especial, é preciso silêncio. Não o silêncio forçado de quem está apenas segurando as palavras, mas o silêncio profundo de quem aprendeu a aquietar a mente e o coração. Diante daquele túmulo, você tem a oportunidade de praticar esse silêncio sagrado. Ali, você não precisa impressionar ninguém, não precisa rezar orações bonitas, não precisa ter pensamentos profundos. Basta estar. Basta permitir que Deus seja Deus e você seja criatura amada. Naquele silêncio, você vai perceber que o que parecia vazio, na verdade está cheio. Cheio da presença divina, cheio de paz, cheio de amor. E quando você sair dali e voltar para o barulho do mundo, algo vai ter mudado em você. Você vai carregar um pouco daquele silêncio sagrado dentro do peito. E sempre que a vida ficar pesada demais, sempre que o barulho voltar a ser ensurdecedor, você vai poder voltar mentalmente àquele lugar, àquele momento, e recuperar um pouco da paz que experimentou. Porque o verdadeiro silêncio não é ausência de som, é presença de Deus. E uma vez que você prova dessa presença, você nunca mais quer viver sem ela. Você já pensou seriamente sobre sua própria morte? Não de forma mórbida, não com medo paralisante, mas com lucidez serena? A maioria das pessoas foge desse pensamento como se fosse veneno. Mas os santos faziam exatamente o contrário. Eles contemplavam a morte não para ficar deprimidos, mas para viver melhor. Santa Teresa tinha um lema que resume tudo. Tudo passa, só Deus basta. Ela sabia que essa vida é brevíssima, que tudo aqui é temporário, que as glórias do mundo são névoa que se dissipa ao primeiro raio de sol. E essa consciência, longe de entristecê-la, a libertava. Libertava de apegos tolos, de ambições vazias, de preocupações insignificantes. Quando você está diante do túmulo dela, quando você vê aquela pedra que guarda os restos mortais de alguém que foi tão viva, tão intensa, tão apaixonada por Deus, você é confrontado com sua própria finitude. E essa confrontação, se você permitir, vai purificar seu amor. Vai lembrar você do que realmente importa. Vai mostrar que acumular coisas, buscar fama, impressionar pessoas são jogos de criança diante da única coisa que é séria, sua salvação eterna. Quando Santa Teresa escreveu aquelas palavras, tudo passa, só Deus basta, ela não estava sendo pessimista nem derrotista. Ela estava sendo realista de forma radical. E agora, diante de seu túmulo, você pode sentir o peso dessa verdade. O que você está fazendo com sua vida? Em que está investindo seu tempo, sua energia, seu coração?
Será que quando você chegar no final da estrada, quando for sua vez de fechar os olhos pela última vez, você vai olhar para trás com paz ou com arrependimento? O túmulo de uma santa não serve apenas para admiração, serve para exame de consciência. Serve para lembrar que nós também vamos morrer e que essa morte não é o fim, é apenas passagem para a eternidade. E dependendo de como vivemos aqui, essa eternidade será glória indescritível ou tragédia sem fim. Santa Teresa escolheu a glória. Ela escolheu soltar tudo que pudesse atrapalhar seu caminho para Deus. E agora ela desfruta da visão beatífica, contemplando face a face aquele que amou com todas as forças. Você também pode fazer essa escolha. Aliás, você precisa fazer essa escolha. E quanto mais cedo, melhor. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, e seria loucura esperar até o último minuto para buscar o que é essencial. O corpo de Santa Teresa está ali, descansando na terra, esperando pela ressurreição final. Mas sua alma está viva, gloriosamente viva, mais viva do que qualquer um de nós. Está na presença de Deus, contemplando o rosto do Criador, desfrutando da bem-aventurança eterna. Quando você olha para aquele túmulo, você está vendo um espelho. Não um espelho do presente, mas do futuro. Um dia, se você perseverar na fé, se você lutar a boa batalha, se você guardar o depósito sagrado, você também vai ressuscitar. Seu corpo, que agora parece tão pesado, tão limitado, tão sujeito à dor e à doença, vai ser transformado. Vai se tornar corpo glorioso, corpo espiritual, corpo que não conhece mais sofrimento nem limitação. São Paulo nos diz que é preciso que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. O túmulo de Santa Teresa é pregação silenciosa dessa verdade. Ali está a semente esperando a primavera final. Ali está o sono temporário antes do despertar eterno. Não é fim, é pausa. Não é derrota, é trânsito. Não é ausência, é transformação. E enquanto você contempla aquele lugar, algo acontece em você. Você começa a ver sua própria vida de forma diferente. Você percebe que não foi criado para a mediocridade, não foi criado para viver como animal que só busca conforto e prazer. Você foi criado para a glória, para a eternidade, para Deus. O túmulo se torna espelho, onde você vê o que poderia ser, o que deveria ser, o que será se você permitir que a graça trabalhe em você. Essa contemplação não é deprimente, é libertadora. Porque quando você entende que o tempo é breve, você para de desperdiçá-lo. Quando você entende que o amor é o único tesouro que vai atravessar a morte com você, você começa a investir nele de verdade. Santa Teresa viveu apenas 57 anos nesta terra. 57 anos que ela aproveitou ao máximo para amar, para servir, para rezar, para transformar. E agora, séculos depois, ela continua impactando milhões. Não por causa de dinheiro que acumulou, não por causa de poder que conquistou, mas por causa do amor que cultivou. Esse é o verdadeiro legado. Esse é o único tesouro que vale a pena buscar. Você sabia que muitas conversões aconteceram diante do túmulo de Santa Teresa? Pessoas que estavam longe de Deus, que haviam abandonado a fé, que viviam afundadas em pecado, foram até lá por curiosidade ou pressão familiar, sem nenhuma expectativa espiritual. E então, algo aconteceu. No momento em que tocaram aquela pedra, no instante em que se ajoelharam ali, uma força invisível os atingiu. Não foi sugestão, não foi teatro emocional. Foi encontro real com a graça de Deus. A conversão não é um processo puramente intelectual. Não é apenas mudar de opinião sobre algumas doutrinas. É transformação profunda do coração. É virada de 180 graus na direção da vida. É deixar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus. E Deus usa os meios que quiser para operar essas conversões. Às vezes é através de uma pregação poderosa. Às vezes é através de uma tragédia que sacode a pessoa. Às vezes é através de um encontro com a santidade viva, que emana dos restos mortais de seus amigos. Santa Teresa, em vida, levou inúmeras almas a Deus. Ela tinha o dom de tocar os corações,
de mostrar o caminho, de acender o fogo. E esse ministério não acabou. Continua, de forma nova, através da intercessão, através da presença espiritual que ela mantém junto daqueles que a buscam. Quando você vai até aquele túmulo com o coração endurecido, com a alma coberta de gelo, algo começa a derreter. Você pode resistir no início, pode tentar manter as defesas erguidas, mas a graça é insistente. A graça é forte. A graça vai encontrando as brechas no seu muro até que finalmente você se rende. E nesse momento de rendição, que pode vir acompanhado de lágrimas ou de uma paz profunda, você experimenta o que Teresa pregava. Quem tem Deus, nada lhe falta. Você percebe que estava buscando felicidade nos lugares errados, que estava tentando preencher um vazio infinito com coisas finitas. E agora, ali, ajoelhado diante daquele túmulo, você finalmente entende. Entende que Deus é suficiente, que Ele é tudo o que você precisa, que todo o resto é apenas acessório. Essa compreensão não vem só da mente, vem do coração, vem da alma, vem de um lugar tão profundo que você nem sabia que existia dentro de você. E com essa compreensão vem a conversão verdadeira. Não aquela conversão superficial que dura alguns dias e depois passa, mas a conversão radical, que muda a trajetória, que transforma destino, que salva a alma. O fogo da conversão arde silencioso, mas é fogo real. E Santa Teresa, que foi mulher de fogo em vida, continua acendendo chamas nos corações que se aproximam dela com sinceridade. Perder alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar. O vazio que fica parece impossível de preencher. A saudade dói fisicamente e a pergunta não sai da cabeça. Onde está essa pessoa agora? Vou vê-la novamente? Nossa separação é definitiva? Muitas pessoas que perderam entes queridos vão até o túmulo de Santa Teresa carregando essas perguntas e essa dor. E ali encontram algo que nenhum livro de autoajuda consegue dar: esperança concreta. Não é esperança vaga, não é pensamento positivo forçado. É esperança teologal, aquela que se apoia nas promessas de Deus, aquela que tem como garantia a própria palavra divina. Santa Teresa agora está na glória, mas ela conheceu a dor da perda enquanto estava na terra. Ela enterrou pessoas que amava. Ela chorou. Ela sentiu o vazio. Mas ela também tinha uma certeza inabalável. O amor não termina com a morte. A comunhão dos santos é real. Aqueles que morreram em Cristo continuam unidos a nós, mesmo que não possamos vê-los com os olhos físicos. E um dia, se permanecermos fiéis, vamos nos reencontrar. Não temporariamente, não de forma limitada, mas para sempre, na alegria sem fim do céu. Quando você reza diante daquele túmulo, pedindo pela alma de alguém que você perdeu, você está fazendo mais do que apenas se lembrar. Você está ativando a comunhão dos santos. Você está pedindo que Teresa interceda por aquela pessoa. Você está enviando um socorro espiritual que atravessa as fronteiras da morte. E se aquela alma que você ama está no purgatório, sua oração alivia o sofrimento dela, acelera sua purificação, aproxima o momento glorioso em que ela vai entrar no céu. Não é fantasia, não é wishful thinking. É doutrina milenar da Igreja, confirmada pela Escritura, pelos santos e pela experiência de milhões de fiéis ao longo dos séculos. O túmulo de Santa Teresa se torna assim um lugar de consolo para os que ficaram. Você chora ali, mas suas lágrimas não são de desespero, são de saudade misturada com esperança. Você sente a dor da separação, mas também sente a certeza do reencontro. Porque Deus não nos criou para a solidão eterna, nos criou para a comunhão eterna. A morte separou temporariamente, mas o amor vai reunir definitivamente. E enquanto isso não acontece, podemos nos ajudar mutuamente através da oração, através da intercessão, através dessa rede invisível de graça que une todos os membros do corpo de Cristo. Você já ouviu falar dos 3 estados da Igreja? Não são 3 igrejas diferentes. É a mesma Igreja, o mesmo corpo de Cristo, mas em 3 situações distintas. Tem a Igreja peregrina, que somos nós que ainda estamos nesta terra, lutando, caindo, levantando,
caminhando em direção ao céu. Tem a igreja padecente, que são as almas do purgatório, que já têm a salvação garantida, mas ainda precisam ser purificadas antes de entrar na glória. E tem a igreja triunfante, que são os santos e anjos que já estão na presença de Deus, desfrutando da bem-aventurança eterna. Essas três partes da igreja não estão separadas, estão unidas. Formam um único corpo místico de Cristo, respirando em unidade, sustentando uma a outra, orando uma pela outra. E quando você visita o túmulo de Santa Teresa, você experimenta essa comunhão de forma quase tangível. Ali, as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam mais finas. Você percebe que não está sozinho, que está cercado por uma nuvem de testemunhas, que o céu está muito mais perto do que você imaginava. É como se aquele lugar fosse ponto de encontro entre os três estados da igreja. Você, peregrino na terra, vai até lá levando suas súplicas, suas dores, suas esperanças. As almas do purgatório recebem o consolo de suas orações, sentem o alívio de sua caridade. E Santa Teresa, junto com todos os santos, intercede diante de Deus, apresentando suas necessidades com a autoridade de quem já está face a face com o Criador. É circulação contínua de amor, é corrente viva de graça que atravessa todas as dimensões da existência. Não é magia, não é energia cósmica impessoal. É a ação concreta do Espírito Santo unindo o corpo de Cristo. É o amor de Deus se manifestando de forma misteriosa, mas real. Quando você entende isso, quando você realmente capta o que está acontecendo naquele momento diante do túmulo, você nunca mais vai se sentir sozinho. Você vai saber que pertence a uma família imensa, que se estende desde a terra até o céu, passando pelo purgatório. Uma família unida não por laços de sangue, mas por algo muito mais forte, a graça de Cristo. E nessa família, ninguém está isolado, ninguém está abandonado. Todos se ajudam, todos se sustentam, todos caminham juntos em direção à mesma meta, a visão beatífica de Deus. Pouco antes de morrer, Santa Teresa fez uma promessa que atravessou os séculos e continua se cumprindo até hoje. Ela disse: "Do céu farei mais bem do que fiz na terra." Parecia improvável na época. Como alguém que estava prestes a morrer poderia fazer mais do que fez em vida? Afinal, Teresa fundou mosteiros, reformou uma ordem inteira, escreveu livros que transformaram a espiritualidade católica, guiou inúmeras almas. Como ela poderia fazer mais estando morta? Mas ela sabia algo que a maioria das pessoas não sabe. A morte não é o fim do ministério, é apenas mudança de modalidade. Agora, livre das limitações do corpo, livre das necessidades básicas da vida terrena, ela pode interceder de forma muito mais ampla, muito mais poderosa. E a história provou que ela estava certa. Inúmeras graças, curas, conversões, milagres nasceram de orações feitas diante de seu túmulo ou através de sua intercessão. Pessoas que nunca teriam tido acesso a ela em vida, agora podem pedir sua ajuda de qualquer lugar do mundo. Ela se tornou missionária universal, maternal espiritual de milhões, conselheira de almas que nem nasceram em seu tempo. Quando você se aproxima daquele túmulo e faz seu pedido, quando você abre seu coração e coloca suas necessidades diante dela, você está ativando essa promessa. Você está dando oportunidade para que Teresa continue fazendo o que mais amava fazer, levar almas a Deus. Ela não te ouve por poderes próprios, ela não age como se fosse uma divindade. Tudo o que ela faz é interceder, é apresentar suas súplicas diante do trono de Deus, é unir sua voz à sua, é emprestar sua autoridade de santa para suas orações ainda imperfeitas. E Deus, que ama responder às orações de seus amigos, atende. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre da forma que é melhor para a nossa salvação eterna. Quantas pessoas receberam curas físicas através da intercessão de Santa Teresa? Quantas vocações nasceram de uma visita ao seu túmulo? Quantos casamentos foram salvos? Quantas depressões foram curadas? Quantas almas foram arrancadas do inferno por causa de uma oração sincera feita naquele lugar? Só Deus sabe os números exatos, mas uma coisa é certa: Teresa continua ativa, continua trabalhando, continua cumprindo sua promessa. E você?
pode ser o próximo beneficiado por essa intercessão poderosa, se apenas tiver fé suficiente para pedir. Você sabia que a terra que cobre o corpo de um santo é diferente de qualquer outra terra? Não quimicamente, é claro, mas espiritualmente. É solo que bebeu o sangue de quem deu a vida por Cristo. É pó que absorveu o perfume da santidade. É chão que foi santificado pela presença prolongada de um corpo que foi templo do Espírito Santo. Santa Teresa gostava de usar a imagem do grão de trigo que precisa morrer para dar fruto. Jesus mesmo usou essa imagem falando de sua própria morte. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. O túmulo de Teresa é exatamente isso. Um grão que morreu e agora está produzindo fruto abundante. Cada vocação que nasceu inspirada por sua vida, cada conversão que aconteceu através de sua intercessão, cada alma que se aproximou de Deus por causa do seu testemunho, é fruto daquele grão sepultado. A santidade nunca se encerra na morte, ela se multiplica. Ela floresce em cada coração que se deixa tocar por aquele testemunho. Ela germina em terreno novo. Ela se espalha como semente levada pelo vento do Espírito. Quando você visita aquele túmulo, quando você se deixa tocar pela história de Teresa, quando você abre seu coração para receber algo daquilo que ela viveu, você está se tornando solo fértil para essa semente de santidade. Cada lágrima que você derrama ali é água que rega a semente. Cada oração sincera é adubo que alimenta o crescimento. Cada propósito de mudança é germinação acontecendo no invisível. E um dia, talvez muito tempo depois, quando você menos esperar, você vai perceber que algo mudou em você. Que você não é mais a mesma pessoa que era antes daquela visita. Que algo daquela santidade grudou em você. Que algo daquele fogo de Teresa foi aceso em seu coração. E então você vai entender que o túmulo não é fim, é começo. É semente de eternidade plantada no meio da poeira do mundo. É jardim de Deus florescendo exatamente onde parecia haver apenas morte. E você, que foi até lá talvez apenas como curioso ou turista religioso, vai descobrir que se tornou solo fértil, lugar onde Deus decidiu plantar algo novo, algo eterno, algo que vai continuar crescendo até se transformar em árvore que dá fruto para outros. Porque a santidade é assim, contagiosa, multiplicadora, sempre criando vida nova onde antes havia apenas vazio. Santa Teresa viveu e morreu repetindo uma única verdade, como um mantra que sustentou cada momento de sua existência. Só Deus basta. 3 palavras simples que contêm sabedoria infinita. Seu túmulo, visitado por gerações ao longo de séculos, continua proclamando essa mesma verdade sem precisar de placas nem de discursos. É o testemunho silencioso de uma vida que apostou tudo em Deus e não se decepcionou. Quando você se aproxima daquele lugar com fé, quando você abre seu coração sem resistência, você sente o eco desse amor ardente. Não é imaginação, não é sugestão emocional. É transmissão espiritual real. É graça fluindo de uma fonte que não secou. É fogo que continua se espalhando, mesmo séculos depois de ter sido aceso. E nesse momento, você compreende algo fundamental. A santidade não é privilégio de alguns eleitos. Não é dom reservado para almas especiais. É destino de todos. É chamado universal que Deus faz a cada ser humano sem exceção. Teresa não era super-heroína. Não tinha poderes sobrenaturais desde o nascimento. Era mulher comum, com limitações, dúvidas, medos. Mas ela decidiu levar Deus a sério. Decidiu acreditar que as promessas divinas eram verdadeiras. Decidiu apostar tudo na eternidade, em vez de desperdiçar vida correndo atrás de coisas que não duram. E essa decisão transformou tudo. As orações feitas diante daquele túmulo não caem no vazio, não se perdem no ar. Elas sobem até o trono de Deus, carregadas pela intercessão de Teresa. Elas tocam o coração misericordioso do Pai. Elas movem o céu a agir. E muitas dessas orações são especificamente pelas almas do purgatório, por aqueles que já têm a salvação garantida, mas ainda precisam ser purificados. Cada Ave Maria rezada ali, cada oferecimento sincero, cada sacrifício pequeno feito naquele lugar,
tem poder de aliviar sofrimento invisível, de acelerar purificação necessária, de aproximar o dia glorioso em que aquelas almas entrarão na presença de Deus. Não é o mármore frio que opera esses milagres. Não é a pedra que tem poder. É o Espírito Santo que continua agindo através da vida dos santos. É Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, e cumpre essa promessa também através dos seus amigos que já estão na glória. Quando você sai daquele lugar, quando você volta para a sua vida cotidiana, você não volta vazio. Você leva algo consigo, uma centelha invisível, mas real. É o desejo plantado em seu coração de amar a Deus com o mesmo fervor que consumiu Teresa. É a sede de santidade que foi despertada. É a compreensão nova de que você foi criado para algo muito maior do que sobreviver. E agora que você chegou até aqui, que você permitiu que essa mensagem tocasse seu coração, você tem uma escolha a fazer. Você pode simplesmente fechar esse vídeo e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou você pode decidir que esse foi um momento de virada, um ponto de inflexão em sua jornada espiritual. Você pode escolher buscar de verdade aquilo que Teresa encontrou: Deus como suficiência absoluta, amor que preenche todo o vazio, paz que não depende de circunstâncias externas. Não será fácil. Teresa nunca prometeu que seria fácil. Ela falou de noite escura, de provações, de dificuldades no caminho. Mas também garantiu que vale a pena, que Deus nunca decepciona quem o busca de coração sincero, que no final do caminho espera glória indescritível. Então leve com você essa verdade que sustentou Teresa até o último suspiro. Só Deus basta. Deixe que essas palavras ecoem em seu coração nos momentos de angústia, nos dias de dúvida, nas noites de escuridão. E saiba que Teresa continua intercedendo, continua guiando, continua levando almas a Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Você tem toda a igreja militante ao seu lado, todos os santos orando por você, todos os anjos guardando seus passos. E tem Deus mesmo, que iniciou em você a boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.